Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no nosso Trocando Ideia, amém? O nosso podcast oficial aqui do nosso canal Se Liga, onde nós trocamos ideias sobre vários assuntos, sobre diversos temas, amém? E hoje nós temos um mover especial aqui na nossa mesa, amém? Mas antes disso eu peço para você se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, deixar seu like aí, né? No botãozinho que tem uma mãozinha assim, ó, deixa lá o seu like para dar uma moral pra gente, o YouTube achar que a gente é legal. Também compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e imagináveis. E que mais? Aí aperta o sininho, né, para receber notificações. Todos os dias aqui no nosso canal nós temos mensagens diárias de 2 minutos para edificar a sua vida em nome de Jesus Cristo. E na quarta-feira a nossa live para abençoar a sua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós teremos o testemunho do nosso irmão. Mas antes eu quero apresentar aqui os meus parceiros de mesa que estão comigo. E eu quero começar sempre com ela. Ela que já está escalada para a próxima novela da Record, que é a Maria do Bairro Crente. Amém? Ela que também acabou de assinar um contrato com a Brastemp para poder dançar com toda a nova linha de geladeiras delas, amém? Ela vai ensinar as geladeiras da Brastemp a dançar lambada, né? Tatiele de Freitas. Fala galera, tudo bem? Essa história da geladeira foi longe demais, hein? Foi longe demais, porque eu cheguei num evento chamado Impacto Radical e olharam pra minha cara e falaram assim: ah, você é a menina que tava dançando com a geladeira. Eu falei: meu, eu não acredito nisso. Você acredita? Você acredita que aconteceu isso? Você... Sejam bem-vindos no nosso canal, fique conosco até o final, porque eu creio que Deus vai falar com você através da vida do nosso irmão convidado aqui, em nome de Jesus. Amém, louvado. Eu vou tentar de novo não caguetar aqui o nosso irmão, o nosso convidado que vai dar o testemunho dele. E aqui do meu lado, sempre ele com a sua campanha Camiseta de Corrida é Roupa de Sair. Ele que é um ex-integrante do grupo Doce Magia, o grupo que embalou as noites das baladas aqui do Ipiranga, na cidade de São Paulo, amém? Foi convidado para o BBB 23, mas recusou o convite, né? E passou a bola para o MC Guiné, amém? Que foi expulso, né? Não teve a chance dele lá no programa, mas ele está aqui conosco, amém? E já está cogitado para a próxima Fazenda, a Fazenda número... Você assiste a Fazenda já. Bom, não sei. Jorge Doce Magia Alexandre, e a sua campanha? Pai, senhor, irmãos, a campanha ela sempre vai continuar, né? Camiseta de corrida, camiseta de sair. Entendeu? E hoje qual que é o seu patrocínio? Hoje eu tô com uma especial aqui, já é uma Mobilize-se. Mobilize-se. Poderia ser Movimenta-se, para uma saúde melhor, né? E eu preciso fazer um comentário aqui, cara. Você falou da novela Maria do Bairro, mas a Tatiele... Maria do Bairro Crente. Eu abri o Ego no Globo.com e vi que começaram as audições para a gravação da Frozen. E como é um musical e ela dança com geladeira, Frozen tem tudo a ver. Então, nada a ver, fica quieto. O alcance do podcast está chegando na Broadway agora. E no demais vai ser bênção, né? O irmão aí da casa não pode dar spoiler, né? Mas vai ser da hora ouvir testemunho, é sempre bom, né? E acaba edificando as nossas vidas. E, bom, 5K na cabeça. Sabe o que é 5K, Jean? É 5 mil, né? 5 mil é a meta, não é quilômetro. É a meta que a gente tem que fazer até quanto tempo? 5 mil inscritos. 5 mil inscritos, vamos, cara? Vamos atrás? Vamos atrás. Sabe por quê? Tem aí os spoilers do Impacto, certo? Já tem uma galera se inscrevendo, vamos atrás dos 5 mil, mano. 5 mil até o final de 2023. Se eu chegar a 5 mil K no final de 2023, cara... Se a gente ganhar aquela placa, né? Quanto que é pra ganhar aquelas placas? 100 mil. 100 mil? 100 mil. Sim. Vai... A gente tem uma placa ali em cima. Só vai faltar 95%. Amém? Só vai faltar 95%. Tá certo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos agora pro nosso convidado. Amém? Ele que é uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. Ele já esteve conosco aqui, agora ele voltou para dar o testemunho dele. Amém?
ele que é profeta do Senhor, ele deu uma profecia aqui no último programa aqui, amém, irmãos? E é uma grande bênção, e eu tenho certeza que o testemunho dele vai edificar as suas vidas, amém? Ele veio direto da Zona Leste, também conhecida como ZL, da cidade de São Paulo, lá do bairro de São Mateus, amém? Nosso irmão Rafael de Lima, se puder já cortar para a câmera dele, em nome de Jesus, que eu não vou usar a PTZ manual, amém? Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom, dar um breve testemunho, né? Meu testemunho não é tão, como se diz, eu vou usar a palavra impactante, né? Mas eu tenho certeza que Deus ele vai conduzir da melhor forma e que de alguma forma vai alcançar o coração das pessoas. Amém. Bom, vamos lá. Eu tenho 37 anos, quase 38 anos, né? Estou servindo ao Senhor desde 2010. Mas o Senhor ele já move na minha vida desde muito novo. Quando eu era pequeno, eu tinha uma doença chamada síndrome de Legg-Pertz, onde a minha perna seria mais curta, né, porque o meu fêmur ele não desenvolvia, não ia sangue na cabeça do meu fêmur. Nossa. Essa doença não tem cura. Nós estamos em 2023 e não tem cura essa doença ainda. Minha mãe ela participou de um mover em uma igreja próximo da minha casa, não era convertida até então. Hoje encontra-se afastada dos caminhos do Senhor, mas eu creio que logo retorne em nome de Jesus. Amém. E eu usava uma bota ortopédica, né? Minha perna seria mais curta uma que a outra. E o médico disse, olha, não vai poder jogar bola, não vai poder ter uma vida normal, né? Ele vai ter uma perna mais curta que a outra, enfim. Mas quem determina e quem dá a última palavra é o Senhor. E minha mãe, movida por fé, participou dessa campanha. A cada 3 meses eu retornava ao médico para realizar, injetarem sangue na cabeça do meu fêmur com uma agulha que tinha em torno de 15 a 20 centímetros, que era introduzida pela virilha. Eu tinha entre 4 e 5 anos. E, enfim, já não levava uma vida normal, porque andava com uma bota ortopédica que tinha um cinturão de couro aqui que prendia. E foi realizada essa campanha e voltamos para a avaliação trimestral. O médico tirou a radiografia, né? A cabeça do meu fêmur ela era retangular, ela não era redonda igual as outras e não tinha aquela cartilagem que protegia, né? E retornou, foi tirada a radiografia, né? E o médico chamou minha mãe e falou, o que aconteceu nesses últimos dias? Ele falou, nada, por quê? Porque o fêmur dele está normal. Nossa. Aleluia. Não tem nada de anomalia, tá redonda a cabeça do fêmur dele. Tanto que tudo que ele falou que eu não poderia fazer, eu fiz. Eu cheguei a ser jogador de futebol, não fui profissional porque eu não quis dar andamento na carreira, mas cheguei a jogar no Matsubara, né, no estado do Paraná. Se tivesse continuado, provavelmente iria para o Fluminense, mas não quis dar andamento. Mas por que você não quis mais? Na época era muito complicado, sofria demais. Eu estava longe da minha família, né, tinha 15 anos de idade, né, 15 ali para 16 anos de idade, então longe da família, querendo ou não, uma situação bem complicada na questão de logística, moradia. Tinha um teto para dormir, não passava fome, mas não era o que eu estava acostumado, né? E eu creio que Deus tem um propósito para todas as coisas, então eu resolvi abrir mão, não quis seguir. Hoje tem meu filho aí que está encaminhando para esta carreira, né? Novo ainda, mas tudo indica que vai. O Levião, isso, meu filho. Futuro jogador de futebol. Provavelmente sim. Goleiro. Provavelmente sim. Ele tá aqui, ele falou que ele é goleiro. E assim. Filho do Jorge é o futuro cara da NBA. Eita, bênção. Então, desde cedo, Deus ele já moveu na minha vida, né? Eu já pude contemplar os milagres do Senhor. Mas assim, esse negócio do seu fêmur aí foi quando? Quantos anos você tinha mais ou menos? 4 para 5 anos de idade. Mas, irmão Rafael, deixa eu te perguntar. Então você nasceu com esse problema? Não. Ou ele surgiu com essa idade mais ou menos? Ele surgiu, com 3 anos de idade ele surgiu. Nossa. Porque eu caía muito. Minha mãe ela começou a observar, eu caía muito. Muita queda, mancava. Então ela começou a observar, né, tudo isso. Aí levou no médico e aí conseguiram descobrir. Tanto que se você jogar na internet hoje, essa doença ela tem tratamento. Ela não tem cura. Nossa. Existe um tratamento para ela.
mas não tem Que cura. daí é o uso de botas, injeções, O uso de etc. botas, injeções. Com certeza hoje eu não acompanhei tão mais aprofundado, né, os métodos de tratamento, mas creio que evoluiu bastante. Creio que hoje talvez pode ser que tenha uma cirurgia onde dê para colocar alguma prótese que, enfim, faça o trabalho da cartilagem, não sei. Né, mas é uma doença que até hoje não tem cura. Eu cheguei até a buscar na internet algumas vezes, no Facebook, né, tem até algumas comunidades referentes a essa doença. Ela é muito, muito, muito presente nos Estados Unidos. Né, tanto que eu entrei nas páginas, comecei a ver alguns comentários de algumas mães e comentava, né, tinha que comentar em inglês, então comentava ali em inglês para que elas permanecessem firmes, que eu era uma prova viva, que sim, existia a possibilidade de cura e que eu tinha sido curado. Né, mas foi uma cura divina, não foi uma cura mediante tratamento. Né, então que elas crescem nisso, né, que orassem, né, que é aquilo, a gente não tem resultados diferentes se continuar realizando as mesmas coisas. Então por que não buscar de uma forma diferente? Né, e realmente não tem cura essa doença e eu sou uma prova viva que Deus ele realiza milagres. Né. E você tem mais irmãos? Tenho uma irmã de 35 anos. Mais nova, então. Mais nova. Tem alguns outros irmãos por parte de pai, né? Mas não tem um contato tão apurado igual tem. Mas aí nessa época era você e a... Eu e minha irmã. E a Renata irmã. Só. Eu e a Renata. Ela é bebezinha, né? Ela é bebezinha. E a sua mãe com essa situação. Exatamente. E seu pai. Exatamente. E a sua mãe ela não era cristã, seu pai era cristão? Não era também cristão. Né? Após esse episódio, ambos batizaram. Né? Ambos se batizaram. Inclusive foi na igreja do Evangelho Quadrangular que eles se batizaram. Né? E ficaram ali por um tempo e depois acabaram se afastando. Né? Esse mover da sua perna foi na quadrangular que aconteceu? Foi na quadrangular. Nossa, que da hora. Foi na quadrangular. Da hora. Foi na quadrangular que aconteceu. Inclusive, esses dias atrás, um amigo meu que é barbeiro, ele é casado com a neta desse pastor desta época da quadrangular. Legal. E eu contei para ele, falei, então, aconteceu isso, na época que o senhor estava à frente à igreja. Né? E, enfim, né? Deus ele preparou aquele tempo ali para nos reencontrarmos ali, né? Eu era muito pequenininho na época, enfim. E foi uma bênção, né? Como eu falei, tudo que a medicina comum, né, disse que eu não poderia fazer, eu fiz. Aleluia. E continuo fazendo. Sim. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. É o médico dos médicos, né? Exatamente. Tipo, o homem ele vai falar que não, e aí o interessante que você comentou é que o médico, o que você fez com essa criança? Né? Não, mas o quê? Né? Daria vontade de falar, eu fiz o que você não fez, joelho, campanha, né? Tipo... Mas, sim, cara, quando o senhor põe a mão, é sobrenatural, né, cara? Aí com não, certeza. Não dá pra explicar, entendeu? É o agir de Deus. E deixa eu pegar um gancho aí, Rafael. Aqui é o seguinte, né? Vamos extrair tudo do Rafael, né? Primeiro que ele falou aí tá fazendo 30 e poucos anos, né? Já não boto muito fé nisso daí, não. O cara nasceu 1º de abril, então... Mas... aí depois desse milagre, né, seus pais se converteram tal, e a sua caminhada com o Senhor. Eu imagino que você, sei lá, fez lá uma peneira, começou a jogar e tipo, poxa, não é pra mim, é treino em não sei quantos períodos, longe de pai, de mãe, mas quando a obra, obviamente, né, o Senhor já te escolheu desde pequenininho, sim, já te curou, sim. Então, na verdade, quando foi o seu passo na direção da obra de Deus? Bom, eu era muito baladeiro, tive grupo de samba, enfim. Tá amarrado. Não. Porra, que isso? Você teve um grupo de samba? Sim. Qual era o nome do seu grupo? Rapaz. A galera tem que falar, cara. Feitiço, moleque. Mas você vê que é tudo nome, né? É feitiço, é magia. Ele era o doce magia, Eita. Um Uber outro dia reconheceu ele pedindo autógrafo. Ficou todo chateado. Olha, não foi pra mim, não. Não, pediu foi pra esposa dele, pra Camila dele. Ainda bem que esse cara é crente hoje também. Né, mano? Ele é crente. Tá com o pé lá outro cá, mas... Feitiço, moleque. Sim. Yeah. E assim, a maioria da rapaziada que eu andava, eles eram roqueiros. Olha que
Loucura. Que doido. E os caras A maioria. do samba era roqueiro? Não, a maioria dos caras que eu andava. A rapaziada do samba era outra coisa. Mas a rapaziada que eu andava, que nós crescemos juntos, roqueiro. Então, onde eles estavam. Eles converteram. Ó, que legal. Eles converteram. Tipo, foram para um acampamento de homens e assim, eles foram chapados para esse acampamento. Eles tomaram muita cachaça antes de ir. E voltaram libertos. Sem beber, sem fumar. Eu falei, meu Deus, quero isso pra minha vida. E fui pra igreja, conheci a igreja. Falei, não, quero saber disso, não vou voltar pro mundão. Como eu disse anteriormente aqui no bate-papo que estávamos tendo antes, eu tive a oportunidade de ir para Cristo pelo amor. E eu não quis ir. Então, Deus ele armou uma estratégia, né, e eu fui pela dor. Mas eu quero só voltar um pouquinho, porque assim, eu creio muito que... Creio não, a palavra de Deus diz que o maior propósito de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Amém. Meu pai ele tinha se batizado e estava afastado dos caminhos do Senhor. O meu pai ele teve um AVC em 2003, né, ficou internado durante 9 dias e teve alta e veio para casa. Ele não se movimentava do lado direito, mas falava normalmente. E uma tia minha, né, inclusive era uma tia minha que meu pai tinha uma relação muito complicada, né, cristã, e para honra e glória do Senhor continua nos caminhos do Senhor até hoje, né, desde 83. E minha tia se sentou ao lado da cama ali com meu pai, começou a conversar com ele, né, falar de Jesus para ele, e falou: Bruno, você aceita se reconciliar com o Senhor hoje? Ele falou: aceito. E minha tia foi repetir uma oração. E na hora que aquela oração findou, ele falou: Rafa, me leva para a sala. Eu coloquei ele na cadeira do computador que tinha rodinha, né, e fui levar ele para a sala. E na hora que eu cheguei na sala, ele começou a respirar com muita dificuldade. Eu falei: que foi? Eu tô passando mal, me deita. Eu falei: não, vamos pro hospital. Na hora que eu peguei ele no colo, ele infartou. Ele já caiu com o olho aberto, morto. Levamos para o hospital, mas não teve jeito, faleceu, veio a óbito. E assim, não tinha um entendimento até então, depois que eu me converti, que eu tive um entendimento do que tinha acontecido ali, né? E minha tia, ela falou assim, que ficou com incerteza, o inimigo colocou uma incerteza no coração dela: será que o Bruno foi salvo? E ela falou que teve um sonho. Eita. Teve um sonho que estava uma porta branca muito, muito grande. E vários homens de branco preparando meu pai vestido de branco, e atrás uma nuvem muito negra. E gritando: ele era meu. E ali ela teve a confirmação que ele foi salvo. Eita, aleluia. Entende? E como eu falei, é um plano. Como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando meu pai e minha mãe tiveram essa atitude, automaticamente essa promessa ela alcançou a mim e minha irmã. Né? Eu costumo falar que eu era a ovelha negra da família, porque eu nunca fui uma pessoa família. Era muito, sabe? Como eu não era envolvido com droga nem nada, mas era muito. Não era família. Então, como eu disse, eu tive a oportunidade de ir pelo amor, não fui, e fui pela dor. Cheguei destruído na igreja. E quando a gente chega para Cristo, a palavra de Deus diz que Jesus é a luz. Então, quando ele ilumina, tudo que tem de errado está fora do lugar, você começa a ver. Então você vem de uma vida totalmente sem padrões. Quando Cristo chega, você tem que aplicar os padrões do reino na sua vida. E as coisas pioram, meu irmão. As coisas pioram por quê? Porque você vive sem padrão e agora você tem que seguir um padrão. Então você tem que abrir mão de tudo que você acreditava. E foi isso que aconteceu na minha vida. Então, eu acho que 100% das pessoas quando convertem falam que em vez de melhorar, piorou. Mas piorou, na verdade não é que piorou, é porque a gente era cego. Agora a gente enxerga. E eu falei: não quero isso pra mim não, misericórdia, não quero saber de igreja não, tudo piorou. Voltei pro mundo. Na semana do encontro com Deus. Isso era numa terça-feira. Eu tava num bar na Avenida Mateu Bay. E não tinha nada pra comer lá, cheio de cachaça. Eu falei: eu vou naquela padaria. Tava um amigo meu, um colega meu, vou naquela padaria lá no começo da Mateu Bay comer alguma coisa. E fui andando sozinho, 2h30, 3h da manhã na Mateu Bay. E não tinha uma barata na rua. Nítido no meu ouvido o barulho de algum bicho. Parecia um lobo, não sei, tipo... nítido. Que na hora toda a pinga saiu. Nossa. E eu parei assim, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha nada. E na hora Deus falou comigo: ó, com quem você está caminhando. Isso era numa terça-feira, na quarta eu fui pro culto. Eu falei: eu quero ir pro encontro. E aí você foi pro encontro com Deus? Fui pro encontro com Deus. Eu ali foi realmente um encontro com Deus. Eu comecei a enxergar realmente todas as coisas que estavam fora do lugar e que eu deveria abrir mão, né?
E às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas esse é seu testemunho de conversão? Sim, mas eu não permaneci. Aconteceram coisas na minha vida. Eu era preso no vício do cigarro. Eu não consegui largar o cigarro. Aí fui pro encontro com Deus, fiquei uma semana sem fumar, voltei a fumar. Aí teve o batismo, vamos batizar. E fumando. Aí eu cheguei pro pastor e falei, pastor, não vamos batizar que eu não consigo largar o cigarro. Ele falou, não, meu irmão, você vai batizar. Você vai batizar e em nome de Jesus. Você vai ser liberto disso. Ele falou, na verdade você não vai, você já está. Basta você tomar posse da sua libertação. Glória a Deus. E eu comecei a entender que o resistir era eu. Que Deus já tinha me libertado. Eu fui, me batizei. Minha conduta mudou totalmente com a minha família dentro da minha casa. Com a minha mãe, nunca tinha sido um filho de abraçar, de falar que amava. Então eu comecei a ter essas atitudes. Eu mudei minha conduta. E minha mudança de conduta alcançou minha irmã. Olha que da hora. E teve um dia que eu fui pro culto, no domingo. Assim, na época eu estava desempregado. E eu ia do Guatemi até São Mateus a pé pra igreja. De terno e gravata, um calor, pingando e ia. Aí teve um dia que eu estava no culto, aí teve um apelo para aceitar Jesus. Aí, pum, passou, eu falei, minha irmã. Era minha irmã. Ela tinha ido, só que ela sentou no fundo, porque a igreja estava cheia. Ela foi, aceitou Jesus. E por intermédio da vida dela veio meu cunhado. E o irmão do meu cunhado, na época, ele tinha uma igreja. E meu cunhado foi, aceitou Jesus nessa igreja dele, do irmão dele, né? Começou a ir lá e ela falou, Rafa, e agora? O que eu faço? Eu falei, você vai caminhar com seu marido. Você vai caminhar com seu esposo. E ela foi caminhar com o marido dela, né? Começaram a exercer o ministério. Mas assim, Paulo diz que ele alimenta algumas pessoas com leite porque eles não podem suportar certos alimentos ainda. Infelizmente, algumas pessoas não tiveram sabedoria e colocaram muita carga em cima da minha irmã e do meu cunhado. E eles acabaram saindo dos caminhos do Senhor. E encontram-se até hoje afastados dos caminhos do Senhor. Mas eu creio que isso é questão de tempo. É isso aí. Eu creio porque tem pessoas orando pela vida deles. Glória a Deus. E passou-se o tempo, né, eu na igreja fiz escola de líderes, né, tinha o desejo na ocasião de fazer o curso de obreiros. Eu conheci minha esposa, né, que hoje é minha esposa. Começamos ali a conversar, nos conhecermos. Você conheceu a Leia Skywalker? Isso, exato. Põe a câmera aí na Leia pro povo ver a esposa dele aí, ó. Esse é o filho dele. Nos conhecemos, né, por intermédio de um irmão, né, do esposo da irmã dela. Nós tínhamos muita amizade, né? Eu falei, nossa, mas nem pra Lu ter uma irmã, né, pra eu conhecer. Ele falou, Rafa, mas tem. Não, você tem. O cara falava assim, pô, não, né? Tem. Que era? A Igreja Evangélica Videira. Videira. O Videira é do pastor Aloísio. Não, tem 2 ou 3 ministérios a Videira, diferentes. Eu conheço a Videira do pastor Aloísio. Eu conheço uma de Santo André. O professor do Arthur dá aula na Videira. Na Videira? Sim, e assim, nos conhecemos lá, né? E não vigiamos. Nos conhecemos, começamos a ter um contato, não vigiamos. Não vou falar o inimigo, não vigiamos. Legal. Isso aí é questão de carne, não tem nada a ver. É a gente. Não vigiamos e ela acabou engravidando. Ela engravidou do Levi. E assim, quando eu pensava ter um suporte de pessoas que batiam no meu ombro e falaram, você é bênção, eu não tive. Nossa. Deixando bem claro que eu não queria que ninguém alisasse minha cabeça. O meu pastor ficou sabendo do meu erro pela minha boca, não foi pela boca de terceiros. Eu procurei o meu pastor e falei, eu errei. Isso não me coloca melhor que ninguém, nem pior do que ninguém. Mas quero deixar bem claro que eu errei, estava ciente do meu erro e não queria que ninguém alisasse minha cabeça. Eu sei que eu colheria as consequências do meu erro, né? Mas não esperava uma atitude dessas, de virar as costas. Foi o que aconteceu, né? Fora as pessoas que falaram coisas horríveis de mim para minha cunhada. Horríveis. Que é a irmã da Leia. Isso, horríveis. Amém. O tempo se passou, né? E nós estamos indo para 11 anos juntos, né? Glória a Deus.
eu me afastei da igreja, me afastei dos caminhos do Senhor, bebia, né? Durante um tempo voltei a fumar, né? E meu casamento, assim, ia, mas não ia, né? E muita dificuldade de me firmar novamente nos caminhos do Senhor, muita dificuldade, muito ferido, porque eu falava, não, mas pregaram isso pra mim, e cadê? Como eu falei, eu não queria a aprovação de ninguém, né? Mas eu fiquei sozinho. Só um minutinho, irmão. Vira aqui pra mim. Eu queria, é legal esse tema. Eu até queria dar um alerta para os pastores e para os membros das igrejas. O erro, a falha, ela faz parte do ser humano. A gente vive uma vida de erro, né? A palavra de Deus fala de uma mulher que foi pega em adultério. Os caras levam ela e os caras falam assim, ó, mano, conforme a lei a gente tem que apedrejar ela até ela morrer, né? E aí Jesus Cristo fala assim, aquele que não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. O interessante nesse texto é que Cristo não tinha pecado e ele poderia ter tirado a primeira pedra. Sim. E ele não atirou. A gente atira muita pedra, entendeu? Em vez de amar mais, né? É óbvio que você tem a repreensão, tem aí o banco, né? Umas igrejas chamam de banco, outras chamam de disciplina. Sim, eu acho que é necessário, mas não pode deixar de amar. Não interrompendo o seu testemunho, eu tive um problema desse, não comigo. Eu saí de uma igreja porque eu vi que não aconteceu isso na minha igreja, na igreja que eu nasci. Porque teve uma menina lá que ela passou por uma situação da qual não vou expor ela. E eu falei assim, e eu entendi que Deus é amor, Jesus é amor e eu tenho que viver tempos de amor, né? E aconteceu essa situação, o pastor chamou a congregação, falou o acontecido, ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu falei assim, essa menina, ela precisa de amor, cara. E eu fui atrás dela o tempo todo, né? Eu ligava para ela, na época era telefone comum, ligava, você tá bem? Eu tô ligando só para saber se você tá bem. Porque eu entendo que a gente tem que trabalhar em cima do amor. Sim. É óbvio que tem que haver um arrependimento, tem que haver um entendimento, tem que haver uma restauração, tem que haver uma transformação, e a gente precisa trabalhar no amor. Eu vejo hoje pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos, apóstolas, missionários, missionárias. Somos falhos, eu sou falho, você é falho. Se existe um irmão nessa situação dentro da sua igreja, ame-o, ame-o, amém? Porque Cristo te ama mesmo quando você dá sua mancada. Mas a minha mancada é pequena. Não importa, porque Deus ele continua te amando, porque para Deus não existe a mancadinha e a mancadona, o pecadinho, o pecadão, tudo é pecado. Amém? E quando há pecado, quando há reconhecimento, quando há arrependimento, o que nós, líderes da igreja, precisamos fazer? Amar, ajudar, levantar, né? A Bíblia fala, aquele que está caído, cuidado para que não... aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Amém? Se tem alguém caído, é por isso que a Bíblia fala lá em Eclesiastes que é bom serem mais de um, né? Serem dois, porque se um cair, o outro vai ajudar a levantar. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem alguém na sua igreja passando por uma situação como essa, abrace-o, ame-o, se dedique para que a alma não se perca, porque o reino de Deus é o nosso foco. Amém? A gente erra, aqui faz parte do ser humano, eu erro, eu sou falho, entendeu? Eu sou falho, aqui nessa mesa ninguém aqui é perfeito, e a perfeição ela vai chegar quando encontrarmos Deus. Então não deixe almas se perderem por religiosidade, por ignorância, por raiva, por doutrinas dos homens, não doutrinas bíblicas. Amém? Eu quero dar essa dica aí para os pastores, principalmente para os líderes das igrejas de hoje em dia, em nome de Jesus. Amém? Desculpa ter interrompido você, irmão. Mas a gente precisa falar, cara, sim, porque isso, cara, acontece demais, cara. Sim, e almas estão se perdendo aí, com certeza. E assim, só um adendo ao que você disse. A minha maior decepção foram com os meus líderes imediatos, líderes de célula, enfim. O pastor, eu não tenho palavras para falar o quanto ele me ajudou em algumas outras situações, né? Referente a isso, eu não vou nem cobrar muita coisa, porque, enfim, uma igreja muito grande, para um pastor só tomar conta de tudo é muito complicado. Por isso que eram denominados os líderes,
Né? Então isso que ficou muito... Agora o pastor mesmo, o pastor presidente da igreja, não tenho palavras para agradecer o que ele fez por mim ou pela minha família. Não tenho. Legal. Mas assim, como você disse, infelizmente, quando você chega para Cristo com as feridas do mundo, amém, elas são curadas. Agora, ferida que é feita por ovelha ferindo ovelha, é muito complicado. É difícil. Mas amém. Tive muita dificuldade em voltar para Cristo, passei por várias situações de vício novamente, mas Deus, ele tinha um propósito. Amém. Ele tinha um propósito. E na ocasião até minha esposa ainda não era batizada, tudo, então eu falei, não, eu tenho que me posicionar, porque muitas vezes eu esperava uma atitude dela, mas e a minha? Porque infelizmente muitas vezes nós cobramos o outro por uma atitude, mas e a nossa atitude? Né? Então Deus, ele começou a trabalhar nisso em mim. E consegui, né, pela misericórdia, retornar para a igreja, né? Não foi fácil permanecer, porque eu tinha uma questão, tipo assim, pô, mas aquele cara ali, ele faz isso e aquilo, por que ele tá lá? Sabe, aquele senso crítico apurado. E eu tive muita dificuldade com isso. Muita. A minha maior dificuldade para voltar pro reino foi essa. Só que quando eu entendi, quando o Espírito Santo me trouxe o convencimento que o meu modelo de cristão tem que ser Cristo e que as pessoas sempre vão errar, aí ficou um pouco mais fácil. Ficou um pouco mais fácil porque a gente tem um senso de justiça. A nossa balança, ela sempre vai ser enganosa. Porque no reino a gente sempre vai encontrar pessoas que façam ou mais ou menos que nós. Não adianta. Isso é fato. Sempre terão pessoas que farão mais que você e pessoas que farão menos que você. Mas a honra, quem dá é Deus. Amém. Verdade. Um exemplo, Jesus, naquela parábola da vinha. Jesus, ele pagou a mesma coisa para quem trabalhou o dia todo, para quem trabalhou 5 horas, para quem trabalhou 4 horas, para quem trabalhou 1 hora. Quem trabalhou mais questionou, mas espera aí, eu trabalhei mais. O que Jesus falou? A vinha é minha. Eu pago o que eu quero. Então não importa se você é convertido a 10 ou a 1 mês. Se Jesus voltar agora, a herança é a mesma para todos. Amém. Verdade. A herança é a mesma para todos. Mas assim, o meu testemunho, a questão da minha conversão, eu tenho certeza que ela vai atingir, vai abordar as pessoas que estão passando por isso. Pode crer. Porque, como eu falei, eu não tenho aquele testemunho impactante de uso de drogas, coisa e tal. Não, cheguei até experimentar, mas não foi algo que foi para frente, graças a Deus. Né? Mas tive muita dificuldade em permanecer, porque eu me autocobrava de algumas coisas e via muitas pessoas assim, pô, mas aquela pessoa erra naquilo, erra nisso, e por que ela tá lá e eu não tô? Sabe? Aí eu entendi que quem exalta é Deus, eu não sou nada, e eu falei, eu tenho que diminuir, e eu comecei a fazer isso, comecei a me diminuir, e quando eu comecei a pedir para Deus para que tirasse toda a soberba do meu coração, e colocasse, injetasse humildade, as coisas começaram a acontecer. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E assim, hoje, eu louvo a Deus pela liderança que eu tenho. Né? Porque eu cheguei a voltar para a igreja. Na época, o Bispo Jorge, ele não era Bispo Jorge, ele era apenas pastor local. Né? E assim, um outro pastor que tinha, era um cara que ele não tinha tato com pessoas. E aquilo me deixava doido. Eu falei, não, tá errado, não é assim que a gente tem que se comportar com a pessoa. Não é assim que a Bíblia diz que nós temos que exortar uma pessoa. E eu já entrei em conflito de novo. Né? Aí saí por um tempo e voltei. Mas quando eu voltei, entendi que eu tinha que me apegar, estar grudado na videira. E isso, assim que eu fiz, após eu me posicionar, veio minha esposa. Minha esposa se batizou, hoje exerce o ministério dentro da igreja. Eu exerço o ministério dentro da igreja também. E hoje as bênçãos do Senhor, elas automaticamente alcançam pessoas da minha família. E por misericórdia, minha mãe, ela teve um câncer, né, de ovário, foi operada. Para honra e glória do Senhor, esse câncer não voltou. Amém. Em 2018, ela teve um infarto, mas assim, ela teve um desconforto, né? E veio para casa, isso foi no domingo, ela ficou segunda, terça e quarta em casa infartada. Na quarta noite ela foi para o hospital, o médico contactou, né, o infarto. No 85% do lado esquerdo do coração dela estava parado, o médico falou que não sabia como ela estava viva. Né? E assim, hoje ela leva uma vida normal, ela tem 3 pontos de safena, mas o médico falou, não sei como você está viva.
É um milagre de Deus. E eu creio, como eu falei, vai alcançar, porque tem pessoas que estão se dobrando e estão orando, né? Então, assim, o foco disso tudo, você errou e hoje não consegue se firmar, permaneça firme, tem a consequência do erro. Só eu e minha esposa sabemos as consequências que nós colhemos. Quando nós fomos morar juntos, foi por um colchão de casal no chão, doado. Não tínhamos nada. E muitas vezes a gente olha e fala assim, pô, mas eu continuo sem ter nada. Não, mas olha quanta coisa que nós temos. Hoje minha esposa é formada, ela é professora, né? E, enfim, Deus fez grandes coisas. Não está como nós queremos ainda. Mas em nome de Jesus vai acontecer. Amém, eu creio. E assim, repito e vou frisar muito isso. O meu testemunho, ele é um testemunho de que é possível sim cairmos, batermos a poeira, nos levantarmos, voltarmos e Deus nos honrar muito mais. Amém. Cara, mas deixa eu fazer uma pergunta. Só voltar um pouquinho aqui no seu testemunho. Você tava na igreja da Videira, sim, beleza? Aí você saiu, sim, porque por conta do ocorrido. E aí você, que momento você conhece o pastor Jorge, que é pastor Jorge nessa época? Sim. E aí esse é o ministério, você conhece ele nesse ministério e fica nesse ministério até hoje? Ou não, o que aconteceu? Conta pra assim, eu tentei retornar para a Videira algumas vezes, mas não dava. Eu não sei se era o inimigo ou se realmente era um olhar de julgamento, mas acontecia, né? Não consegui me firmar. A minha sogra congregava em uma outra igreja que se chama Aliança da Paz, né? E eu comecei a ir nessa igreja, comecei a ir o pastor Jorge na época, né? Era o pastor local dessa igreja, né? E ele sempre foi daquele jeitão, humildade que, enfim, tem um testemunho que, meu Deus, eu lembro do testemunho dele, olho o homem de Deus que ele é hoje, eu falo, meu Deus, como Deus é maravilhoso. E assim como toda a família dele e vários outros irmãos. E a forma que a igreja me abraçou, sabe? E detalhe, vou abrir uma aspas aqui. Tem pessoas que falam que igreja pequena é porta larga. Não cai nessa não. Deus restaurou minha vida numa igreja pequena. Deus restaurou meu relacionamento em uma igreja pequena. Então, não cai nessa não. Não cai nessa não. O que é porta larga é a concepção que as pessoas têm referente a reino. 2 Timóteo 4 fala sobre isso. Que pareceriam muitos mestres pegando coisas que, ó... É isso mesmo. Então é isso. Então não vai achando que igreja pequena é porta larga, não. Porque infelizmente muitas igrejas grandes pregam isso, né? E conheci o Bispo Jorge nessa igreja pequena, o negão me abraçou. Negãozão, porque ele é grandãozão. Sim, né? Conhece minha história, ele conhece minha história, ele sabe quem eu era, ele sabe em quem Jesus me transformou. Não vou falar quem eu sou, porque eu sou o que eu sou porque pela graça e misericórdia do Senhor. E ele conhece. E a partir dali fomos, né, caminhando, né? Eu falei para ele que quando eu tinha me convertido, já tinham falado referente ao meu chamado, e as coisas vêm se cumprindo, né? Como eu falei, eu conheci ele na Aliança da Paz. Aí teve uma situação nesta igreja que ele saiu dessa Aliança da Paz, saiu debaixo da bênção do pastor. E esse novo ministério, Comunidade Cristã da Família, começou com uma reunião de 10 pessoas, ou 5 pessoas, não me lembro. E hoje nós estamos com em torno de 80 membros. Estamos indo para a segunda igreja. Glória a Deus. Né? E assim, quando isso iniciou, muitas pessoas falavam que a minha liderança tinha sido rebelde. Mas por quê? Rebelde por não compactuar com algumas ideias que, enfim, direito deles. É um direito. E saíram. Mas tá aí os frutos. Verdade. Tá aí os frutos respondem por si só. Eu não vou ficar entrando em pauta de pessoa A ou B, mas é para analisar os frutos. E fui ungido obreiro, né, no mês de julho do ano passado, no mesmo dia que minha esposa desceu as águas. Eu não sabia, já estava envolvido com a obra, sempre gostei, eu não sabia, né, mas até então o Bispo Jorge tinha falado que já tinha se levantado em oração e Deus confirmou. Eu falei, amém, eis-me aqui, e continuo, amém, eisme aqui, né, estou aí para somar no reino. Hoje
Muitas pessoas lá atrás não acreditavam que o meu relacionamento com a minha esposa ia dar certo. As pessoas que... E assim, não é honra isso que eu vou falar. Porque meu coração dói, porque são pessoas que... Foram famílias que foram desfeitas. Mas todas as pessoas que apontaram o dedo para mim e falaram para minha cunhada que eu era isso, isso e aquilo, nenhum dos relacionamentos dessas pessoas permaneceu. Todos separados. Infelizmente com famílias destruídas. Misericórdia. E nós, que não daremos certos, estamos aí indo para 11 anos. Amém. E Glória a Deus, cara. Glória a Deus. com planos. E como eu falo para ela, se Jesus não voltar, quero ficar de bengalinha do seu lado Aí sim, e morrer do seu lado. Amém. Então assim, o propósito é de Deus. Chorando ali, ó. O propósito é de Deus. O plano é de Deus. Cabe a nós dizer sim e aceitar a correção. Eu colhi consequências do meu erro. Eu colhi. Nós sabemos o que nós passamos. Mas hoje a nossa vida, ela está aí de testemunho. É parar e olhar. Eu tenho certeza. Eu não sou perfeito. Erro muito. Minha esposa também. Mas tem frutos aí. Amém. É mesmo, né? Tem frutos. Né? E eu espero que pela graça e pela misericórdia nós continuemos dando os frutos. Né? Mais uma igreja aí pela frente. Espero que vocês estejam na inauguração. Vamos estar lá, vamos estar na inauguração. E como eu falei, o meu testemunho não é aquele testemunho de libertação de drogas, não. Mas é o testemunho de alguém que foi curado pelo poder do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Ô, irmão, mas sabe o que acontece? Assim, o seu testemunho, as pessoas têm a mania de achar que... Não tô falando você, né? Mas as pessoas têm a mania, eu quero ouvir aquele testemunho da pessoa que tava na Cracolândia, ou isso, aquilo, outro. Pega água pra ele aqui, ó, gente. E daí o que acontece? Eu acho que evangelizar é tentar tratar uma pessoa que saiu da igreja ferida, tentar trazer ela novamente, eu acho muito mais difícil do que outras coisas. Porque assim, quando a pessoa ela não conhece o que é bom, porque ela está longe de Cristo, ela não teve um encontro ainda com Cristo, ela está acostumada com aquela vida de escravidão, Sim. certo? Então, quando ela vem pra luz, que a gente estava até falando sobre isso, ela vem pra luz, ela sente algo diferente. Ela sente aquela paz, ela sente coisas que ela não sentia. E que ela tentava buscar através de uso de drogas, através de álcool, através de diversas formas. São pessoas perdidas. Agora, quando você tá na igreja, e aí você tem uma queda, e aí as pessoas que todo mundo erra, como a gente falou aqui, né, o fariseu, né, eu acho fariseísmo isso, né, porque existem pecados ocultos e a gente tem um Deus onisciente. Sim. Né, então assim, aí começa a te julgar, te apontar, e você entende que Deus não está ensinando isso, mas Sim. você não se sente confortável naquele local, porque você vê o homem se manifestando e não o Espírito Santo se manifestando. Sim. Porque o Espírito Santo se manifesta naquele que quer. É como você falou, naquele que obedece, naquele que está disposto a isso, né? A largar o seu eu e viver. Então eu acho que é um testemunho forte, é forte demais, porque a maioria das pessoas acabam não conseguindo voltar. Porque vem a questão do orgulho, vem o coração duro, entendeu? Vem diversas outras situações que faz com que você aponte e fale assim, eu não quero servir a esse Deus, entendeu? Porque olha aí o fruto dessa pessoa. Sim. Né? E realmente é uma situação que você acaba tendo que se humilhar perante o Senhor, perdoar, entendeu? Sim. Aqueles que te julgaram por conta dos seus atos, mas não entendem que, como o Jean falou em Coríntios diz isso, a gente tem que tomar cuidado, porque a qualquer momento a gente pode Sim. cair. Eu li uma passagem outro dia, Jesus falando o quê? Para os discípulos que tinham voltado e libertado e curado e feito milagres e maravilhas, para que vocês não fiquem se engrandecendo e felizes pelo que vocês fizeram, pelo que vocês conquistaram espiritualmente, mas que vocês permaneçam com o nome de vocês no livro da vida, porque o mais forte de tudo é a gente conseguir permanecer firme com Cristo até o fim. Com certeza. Então é muito difícil a gente colocar nessa posição de julgamento e assim, ó, isso aqui tá excluído. Como aconteceu na igreja que o Jean conheceu Jesus, excluíram a pessoa. E aí, é uma família. Se Deus não tivesse tido misericórdia e você se arrependido, seriam 3 pessoas desviadas. Porque é o seu filho fora dos caminhos do Senhor. Sim.
a sua esposa, entendeu? E na realidade, quando você se humilha, volta para o Senhor, você gera frutos. Sim. Né? E aí, através da sua vida, as pessoas falam, não, ele conseguiu, então, né? O que você tem para me ensinar? O que você tem para me ensinar? Porque eu também passei por isso. Assim, o que eu tenho, no raso conhecimento que eu tenho para ensinar, nós falamos de Jó. Na última vez que eu estive aqui, pegamos esse gancho de Jó. Jó, ele só entendeu quem era Deus quando ele parou de reclamar. Quando ele parou de... Porque falava, Jó não murmurou. Jó, ele reclamou. Jó, ele se colocou em vários questionamentos. Mas quando lá em Jó 42 ele fala, Senhor, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem se frustrar, se você pegar a partir dali, você vai ver que o cativeiro do Jó começou a mudar ali. Porque antes ele amaldiçoou o nascimento dele, tal, enfim. Entendeu? Quando você entende o propósito, coisa muda. Se você for no livro de Abacuque, no subtítulo, nos primeiros subtítulos você vai ouvir a queixa de Abacuque. A queixa de Abacuque. E Deus, não fala nada para Abacuque. Mas no terceiro subtítulo fala a oração de Abacuque. Aí Deus começa a falar. Então, eu parei de questionar. Eu parei de murmurar. E comecei a querer caminhar. Querer entender. E se perguntar a Deus, não por quê, mas pra quê? Parar de falar, Deus, por quê? Não, Deus, pra quê? Qual o seu propósito com isso? Entendeu? Nós conversamos um pouco, o Jean sabe um pouco da fase que eu venho passando. Eu falo, Deus, pra quê? Mas amém. É isso aí. Alguma coisa boa vai sair. Vai sair. O deserto ele vai findar. E depois do deserto vem a bonança. Então eu creio nisso. O grande lance, é muito louco isso aí que você está falando. Primeiramente eu queria falar um negócio que eu acho não, pela misericórdia, eu tenho certeza. Todo cristão é sujeito ao pecado, né? Tem um momento na palavra que Jesus Cristo fala, quem vocês acham que eu sou, tal, pá. E aí Pedro se levanta, vira e fala assim, tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo, o Salvador e tal. E aí Jesus Cristo fala umas coisas bonitas para ele. É você, Pedro, né? Quem te revelou foi o Espírito Santo. Cara, e é muito louco, você é da hora, pá. Que bacana, que bênção. Tá, ó, a porta que você abrir vai ser aberta, a porta que você fechar, nossa, eu te dou a chave do céu. Passa 5 minutos, Pedro repreende Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo já expulsa o demônio do cara. Você vê, ao mesmo tempo que o cara tá lá em cima na unção, o cara já tá endemoniado, tá ligado? Por quê? Porque é o ser humano, saca? O ser humano, ele passa por essas idas e vindas. Eu tava meditando um dia desse com a minha esposa com a Tatiele, a respeito do deserto, tá ligado? O deserto é muito louco. Quando o deserto começa? O deserto começa quando, tipo assim, eles chegam perto da Terra Prometida. E aí Moisés separa 12 homens, que são os 12 espias, e fala assim, ó, vão lá e ver qual que é dessa terra, para ver se o negócio é bom mesmo, né? E os caras voltam com um cacho de uva e falam assim, mano, isso aqui é a uva que dá lá na terra. Os caras, nossa, mano, que da hora, tal. Só que 10 deles falam assim, ó, essa aqui é a uva que tem lá. Só que é o seguinte, os caras lá é tudo, mano, tudo pique torta, tá ligado? Os caras tudo armado, os caras são tipo tudo treinador de UFC, mano, tem os caras que lutam karatê, lá no meio deles tem o Chuck Norris, tem o Van Damme, são os caras, e fica, os 10 ficam alimentando e o povo fica acreditando no que os caras estão falando, e fica do lado assim no destaque o Josué e Caleb, e fica ouvindo os caras falar. Aí Josué e Caleb falam para Moisés, mas é o seguinte, se Deus falar para nós ir, nós vai, e nós derruba, entendeu? Só que esses outros 10, que era a maioria, eles foram lá e arrastaram para os outros. Sim. E os outros acreditaram nos 10 e não confiaram na fé dos outros 2. Talvez porque eram jovens, né, cara? E aí o que acontece? Por não acreditarem, eles passaram 40 anos no deserto, cara. E é 40 anos de tipo, mano, eu acho que é o seguinte, há momentos das nossas vidas, como houve na sua, irmão, que a gente passa por dificuldades, a gente passa por problemas, a gente passa por tretas, é difícil, mas a gente precisa olhar para Deus, cara. Com certeza. A gente tem que olhar para Deus, cara. E é assim, eu creio que Deus, ele, a gente não é o meu testemunho,
peço até perdão pros irmãos. Mas eu nasci na igreja, cara. Eu fui apresentado na igreja. Não conheço, assim, a não ser de estudos e de conversar com pessoas de outra religião, porque eu sou muito curioso, né? Se eu encontro um mormon, eu quero saber tudo sobre a igreja do Jesus Cristo dos últimos dias, né, cara? Eu quero saber o que acontece em outras denominações, em outras religiões e tal, por curiosidade, mas eu sempre fui evangélico, sempre. Aí tem um momento que você é jovem, que você vira e fala, mano, quer saber de uma coisa? Igreja... Né? Você não quer ter compromisso com Jesus, você quer ter compromisso com você, com o seu desejo. Sim. E aí você larga tudo e você só bagunça tudo mais do que você tinha que ter arrumado. E eu faço isso com a minha vida, eu me bagunço todo, entendeu? E eu creio que Deus, ele tipo assim, a misericórdia dele me alcança em um determinado momento, que eu falo amém, então eu vou voltar para Jesus e eu volto todo quebrado, tá ligado? Mas eu penso assim, cara... a volta de Cristo, ela é maravilhosa. Sim. Tá ligado? A gente abandona porque a gente é vacilão, né? Saca? É fato, entendeu? E a gente tem o pensamento limitado, saca? A gente tem a gente tem a mania de achar que a gente sabe mais que Deus. Aí Deus traz a gente de volta, né? Com certeza. E como você falou referente ao deserto, só algo que é interessante. 3 milhões saíram do Egito em direção a Canaã. 3 milhões. 3 milhões. 2 entraram. Mas o detalhe disso tudo. Foram 40 anos andando. 432 quilômetros do Egito até Canaã. Uma caminhada que duraria 11 dias, mais ou menos. Um ser humano caminha em torno de 5 quilômetros, 11 dias. 40 anos. Só que sabe o que eu acho interessante? Entrou 2. Qual que era a promessa? Ir até Canaã. Exatamente. Herdar a terra prometida, certo? Então 3 milhões estavam debaixo de uma promessa. Certo. Não entraram. Roupa envelheceu? Não. Faltava comida? Não. Nuvem de fogo de noite? Nuvem de dia proteger do calor. Deus derramou poder. Mas não quer dizer que Deus está provando conduta de ninguém. Exatamente. Tem muita gente que Deus está... Isso é sinal da misericórdia dele. Mas tem muita gente que confunde isso. Pensa que porque Deus está derramando poder, ele está provando conduta. Ele não está. Isso é misericórdia. Não tá no negócio. É isso mesmo. É que a galera confunde, né? Sim. A galera olha e fala assim, nossa, eu tô passando pelo deserto e tal. Amém, irmãos, mas tem que... em tudo dá graças. Pô, mano, você quer a vida de Paulo, cara? A vida de Paulo, mano, é uma vida misericórdia. É o que você falou. Paulo, ele aceita Jesus, e ele aceita Jesus como, Jorge? Ele não aceita Jesus assim, tipo... pregar, ninguém pregou pra ele, porque se pregasse ele matava. Sim. Tá ligado? É verdade, não é verdade? Se os caras falassem assim, Paulo, Paulo, Jesus tem amor por você, esse cara é cristão, pega, leva o cara e vão matar ele. Verdade. Era isso. E aí, tipo, mano, aí ele tá numa situação que, tipo, o que eu faço? Aí Jesus literalmente desce do céu. Fala, e aí, Paulo, você não vai me aceitar, cara? Aí ele aceita. Aí, primeira coisa que acontece com o cara fica cego. O cara fica cego, o cara fica 3 dias cego, vai morar na casa de um cara que ele estava perseguindo, o cara com medo dele e ele possivelmente Sim. com medo do cara. Com certeza. Ele sofre uma certa discriminação, porque é natural, porque uma coisa é um drogado vir pra igreja, né? Outra coisa é Pedrinho Matador. um Pedrinho Matador vir pra, né? Lembra desse cara? Vir pra igreja, tá ligado? Mano, é completamente diferente, entendeu? Os caras estavam diante de um cara que odiava cristão. Sim. E matava cristão, entendeu? E agora esse cara é um cristão. E agora? O que você faz com esse maluco? Entendeu? E aí tudo na vida dele começa a dar errado. Paulo leia pra lá, leia o livro de Atos. Paulo, ele ficou cego. Aí depois Deus restaurou a vista dele. Paulo, ele é largado por 14 anos, né, Jorge? 14 anos. Vendendo barraca. Os caras esquecem ele lá, cara. É um tratamento de 14 anos. Paulo, ele é linchado. Paulo, ele é preso. Paulo, ele é náufrago. Paulo, a cobra picou ele. Paulo passou fome, tá ligado? E o cara escrevendo em tudo dai graças. Você é louco, mano. Você tem que dar graça. Você tem que glorificar e tem que exaltar o nome do Senhor. Abatido sim, destruído nunca. Exatamente. Entendeu? E aí no final ele fala assim, lutei o bom combate e guardei a minha fé, cara. É isso. 2 Timóteo, capítulo 4. Se você ler todinho, no final ele fala isso. Exatamente. Ele pega e fala, ele vai, orienta Timóteo, fala que,
Vão surgir falsos mestres que vão vir com doutrinas que vão arrastar o povo pro limbo mesmo. Mas tu pregue o evangelho, pregue a palavra em tempo, fora de tempo, instrua, exorte com toda a longanimidade. Então assim, ele já vem alertando. E isso já está acontecendo. É isso mesmo. Já está acontecendo. Isso é mesmo. Eu acho que a ideia é essa. Testemunho, pra mim, cara, eu gosto de ficar como ouvinte, assim, né? Tipo, se alimentando, né? O irmão, ele, olha, meu testemunho, o céu não abriu. E, cara, abriu. Né? Que tipo, às vezes a gente, vou falar meu testemunho, mas o meu não é igual do Lázaro, cantor. Né? Que às vezes a pessoa ela quer ver mesmo notícias populares do jornal, quer ver sangue e tal. Eu quero ver o sobrenatural, eu quero ver transformação. E depois que a gente escuta o testemunho ou que a gente passa por essas questões, a gente olha e fala, poxa, era só descansar. Fique aí, que do alto virá o poder, né? Tipo, permaneça. Mas, poxa, por que eu não permaneci e tal? Para crescer, né? Sim. Se não passa por algumas coisas, né? Esses desvios, essas rotas, até mesmo Paulo, ele comenta, né? Que às vezes a gente passa por algumas situações que fazem a gente virar professor, né? O nosso testemunho acaba... sendo uma aula de vida para aquele que vai passar por isso, para aquele sofrer menos, né? E aí aquele ali vai ter uma experiência com Deus que ele vai ajudar um outro irmão que passou por algo parecido e por aí vai. Aí que tá, como posso dizer, a graça, né? A graça de Deus, a cerejinha do bolo do evangelho, né? O testemunho, a experiência com Deus. Então você pode pegar uma palavra e ficar lá 300 horas no Salmo 119, entendeu? Mas com uma conversa, um vídeo de 2 minutos, algo que você passou, uma cura, uma experiência, a pessoa, poxa, era isso que eu precisava ouvir. Né? Então, eu tô agraciado aqui, cara. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Testemunho é isso, né, cara? O testemunho é que assim, é óbvio, né? A galera quer ouvir um testemunho impactante. Não, a Tatiele, a hora que ele falou assim, não, agora, se Cristo não vem, eu quero ficar com a minha esposa, ela de bengala, eu vejo você já, que a Tatiele já usa bengala, já tá velhinha. O médico já falou que ela tem vários problemas na coluna. Já tá com a visão, né, meia turva. Entendeu? Mas, mano, isso é louco, cabelo é bom demais. Cabelo branco em todo lugar. Você viu que ela chegou batendo no microfone aqui? Aí depois sem querer. Ouçam aí o minuto 1, vai sair. Ô, irmão Rafael, ignora esse daqui, ó. Ele vai pro impacto e vai se converter lá, que eu já falei pra ele sobre isso. Mas daí você deu certo lá nesse ministério, ficou firme lá, começou a trabalhar pro Senhor. A Leia se batizou, né? A criança aí, ó, Levi, ó o nome dele, que nome lindo, Levi. E daí você foi chamado um dia pro impacto. Sim. Legal. Sim, eu não falei que ia falar no impacto, e aí chegou no impacto. Aí assim, o bispo Jorge chegou e falou, meu irmão, quero que você vá pro impacto. Eu falei, tá, mas qual que é a pegada desse impacto aí? Vai acrescentar o que na minha vida espiritual? Porque eu sempre fui questionador. Sempre. Sempre. Mas assim, rapidão, você estava firme com Jesus. Sim, firme. Há quanto tempo, assim, numa sequência? Vai fazer 2 anos. 2 anos. 2 anos que eu tô, assim, capengando, né, indo, mas sem querer responsabilidade nenhuma, vai fazer uns 4. Tá. Né, mas firme mesmo ali, constante. Isso. E aí fui pro impacto. Vai pro impacto, mas tá, beleza. Aí fui pro impacto. E assim, eu sempre gostei de fazer a obra, mas lá eu vi que eu não fazia nada. Exatamente. Lá eu vi que eu não fazia nada. Cuidado aqui, irmão, que esse daqui, ó, senão vai que foge. Não, mas assim, ó, ele corre rápido, entendeu? A gente tem que correr atrás dele. Eu dou glória a Deus, assim, porque Deus, ele nos surpreende, não adianta. A gente pensa que é pela esquerda e é pela direita. Sim. Né? E fui pro impacto, né? Quem já passou sabe. A gente já passou. E assim, o dia que vai no ar eu já devo ter passado já. E assim, lá Deus, ele mostrou que tinha algumas áreas que eram necessárias eu ter atenção, né?
E assim, eu me entreguei. Eu fui entender o propósito realmente lá, como eu expliquei aqui. Nós chegamos na sexta. O Espírito Santo pegou e escancarou para mim no sábado pro domingo de madrugada. Foi quando Deus me pegou e falou, ó, esse é o propósito. Domingo de madrugada? Isso. Foi ali que Deus pegou, entendeu? Eita. Mas até então, relutante dentro de mim, tipo, pra quê? Avião. Pra quê? É, gente. Olha lá, a mulher dele rindo. Camila, põe ali, Camila, né? E Que hoje- ela tá com um sorrisão ali, ó. E hoje, assim, né, isso é para você entender, era algo que eu estava relutante. Né? Hoje eu sou um dos primeiros a falar deste projeto. Né? Agora está indo um dos irmãos que, na época que eu converti, se batizou, ele está indo, Amém. né? Está retornando aos caminhos do Senhor, ele vai. Né? Como eu disse, não conheci ainda um rapaz com uma veia evangelística igual a dele, ganhador de almas. Não. Ele vai. Orar por ele. Hoje, as mídias sociais de São Paulo, eu que estou à frente das mídias sociais, Que legal. né? Eu elogiei, hein? Eu elogiei esse vídeo. Eu falei assim, olha aqui, Jean, que da hora. O conteúdo, todo Super conteúdo, atual o todo negócio. conteúdo que é postado lá, Que eu legal. junto com a Bianca ela é responsável a nível Brasil. Tá. Né? Por um exemplo, eu sou responsável aqui por São Paulo e ela é responsável por reportar qualquer tipo de situação para o gestor direto nível Brasil. Sim. Né? Então ela é a pessoa que eu reporto qualquer tipo de dificuldade. Fala aí a o pessoa, endereço aí para o pessoal é se inscrever. o www. quiser. Vamos lá, pessoal, para se inscrever, www.impactoradical.com.br/São sem o tio -Paulo/ novamente. Vocês vão já acessar a página de inscrição, tá bom? E o Insta é @ImpactoRadicalSP. E tem a agência Agir também, não Você vai tem? colocar Sim, aí, né, a na agência tela. Agir, ela é a agência que administra o projeto Impacto Radical, agenciaagir.com.br. Lá vocês podem ver todos os trabalhos missionários que a agência realiza. O projeto Impacto Radical está no Brasil todo. Temos projetos voltados também para crianças de 12 a 17, que é o Impacto Kids, o Impacto Teens, e de 7 a 11 anos de idade, que é o Impacto Kids. Então são projetos voltados aí para todas as faixas de idade. E o Impacto Radical, 18 anos até a idade que o Senhor permitir, Né? que a pessoa vá, né? Se for uma pessoa que não tiver dificuldade em mobilidade e tal, porque é um sítio lá, né? Então, mas gente, é gratificante, é uma bênção, foi um divisor de águas na minha vida, tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida social. De lá eu saí um melhor esposo, um melhor servo de Deus, né? E tendo a visão que eu não fazia nada para o reino. Então eu recomendo que vocês possam ir, né? Vá de coração aberto. Eu tenho certeza que Deus ele vai mostrar muitas coisas para você lá, e coisas boas. Amém. Deixa aí as suas redes sociais da igreja. Sua tem redes sociais? Tem Instagram? Qual é o Instagram? O Instagram da igreja é @comunidade_cristã_ _família_ no final. Mais um underline. Coloca aí, Acaba com já. underline? Sim. Nossa, vocês Acaba gostam com do underline. hein, cara? E o meu é Rafael Underline. Comunidade Cristã da Família. Olha que legal, cara, que legal. Minto, man. Comunidade Cristã. É Rafael Tá aparecendo aí, tá Comunidade aparecendo aí Cristã. embaixo aí. Tá aparecendo aí pra galera. Pô, Rafael, obrigado, irmão, por você ter vindo com nós aí. Foi bênção você ter estado com a gente aí nesse tempo todo aí, né? Ter se disponibilizado de vir lá. Pra quem não conhece, pra quem que é fora de São Paulo e não sabe, São Mateus para Jabaquara, que é onde nós estamos, né? Para São Paulo, né? É longe, cara, é longe. Fala a verdade, é longe, né? Entendeu? Só não é mais longe do que Ferraz de Vasconcelos, Maísa. Eita. Amém? É perto, a gente tá do lado ali. Amém? Tá do lado ali. Irmão, foi muito grato ter você com a gente aqui, não só no seu testemunho, mas também na conversa sobre a palavra de Deus. Que Deus continue te usando, cara, que você continue sendo uma bênção, que você continue sendo ali um braço pro Bispo Jorge, amém? Que Deus abençoe vocês aí nessa nova caminhada desse novo templo que vocês estão
inaugurando em nome de Jesus. Amém. Estaremos lá, né? Glória a Deus. Para glorificar e exaltar o nome do Senhor juntos. Dá um O glória Bispo lá. Jorge já me mandou mensagem, falou, mano, quero estar com vocês aí. Amém. Ele tá vendo aí, tem um tempo também para vir fazer um podcast com nós. Ele vai ser bênção, né, irmão? Benção. Vai ser bênção. Como o irmão Rafael aqui foi bênção, né? Irmão, que Deus abençoe sua vida, que Deus Amém. abençoe a Leia, o Levi, vocês em nome de Jesus, e nós continuamos orando por você aí. E nós sabemos que você é uma bênção. Conte com as nossas orações Amém. também. E muito feliz de conhecer mais um povo que vai morar no céu. Amém. Eu Glória sempre a falo, Deus. ó, do meu lado aqui esquerdo eu quero Elias, morando ali do lado ali, lado direito aqui, ó, Paulo, na frente de duas. Benção. Ai, Amém. sim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos às nossas considerações finais aqui, né? Tatiele Brastemp. Eu assim espero que você tenha ficado do começo ao fim, como eu falei no início aqui. Deus sempre usa, né? A gente aprende muito com o testemunho das pessoas, Louvado seja né? Tem muitas pessoas que às vezes acham que sabem muito e não sabe ainda, vai aprender. Então a gente aprende ouvindo, aprende observando, né? Que você possa ter aprendido algo conosco aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e siga aí, ó, Impacto Radical, bênção pura. Eu participei e, como eu falei pra galera, não é testemunho meu aqui, né? Testemunho do irmão Rafael, mas tem 23 anos que eu tô andando com Jesus, de batismo pra cá, mas eu entendo que eu me converti agora em março de 2023. Uma nova convertida. Vamos batizar a Tatiele, então. Aleluia. Eu sou neném, viu, gente? Aí vou até passar pra pessoa intrusa aqui, ó, Jean. Ó, aqui, ó. Viu, Jorge? Eu sou neném. É um absurdo, né? Ela vem falar que tem 23 anos de convertido, sendo que ela andava ali com Matusalém, né? Mas enfim, né? A Tatiele, ela é tão antiga que ela cuidava da escolinha de Adão e Eva. Entendeu? Ela tava lá. Tinha 2 alunos, Caim e Abel. Ela não viu o dilúvio, mas pisou na lama, né? Verdade, essa Olha aí, daí, o olha. irmão, já Tá se vendo? É parceiro contaminou. ali, ó. Eu gostei desse impacto radical. Né? Mas foi bênção para mim, foi algo satisfatório assim poder participar, dividir a mesa aí com a galera, inclusive com a Tatiele, né? E que esse testemunho possa ter alcançado você aí em casa, né? E é importante que você compartilhe esse vídeo, né? Não deixa apenas aqui no canal, que isso daí possa invadir as redes e levar à salvação, né? Eu acredito que um testemunho traz libertação. Você que está passando dificuldade no seu relacionamento, tá aí todo perdido, não sabe o que fazer, encaminha esse vídeo aí para essa pessoa que está passando a dificuldade, que vai ser bênção. No demais, siga a gente aí também nas redes, nos underline da vida, e dá um peteleco aí no curtir, e que você cada vez mais possa ficar firme. Fica firme nos caminhos do Senhor, que o Senhor quer mudar a sua história e Ele sempre vai ter as boas novas na sua vida. Aleluia. Fica na paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Foi uma bênção realmente aqui o testemunho do nosso irmão. Esse testemunho mostra para nós, né, que por mais que a vida tenha altos e baixos, amém, se nós olharmos para Jesus, ele realmente transforma os nossos corações, amém, e que o amor de Deus ele precisa ser vencido nas nossas vidas, amém. Na camiseta dele está escrito assim nas costas, né, amar com o amor de Jesus Cristo é possível. Então continue amando seu irmão e cuidando dele. E nós vamos pedir para ele nos honrar finalizando esse vídeo aqui em nome de Jesus Cristo. É com você, irmão, aqui ó, na nossa... Bom, pessoal, eu agradeço a oportunidade, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Espero que esse testemunho de alguma forma ele esteja edificando a sua vida. O ser humano ele sempre vai errar, mas o seu modelo sempre deve ser Cristo. Né? Se deixe ser tratado, porque Deus ele vai tratar. E quando você levantar muito mais forte. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e se liga nessa ideia. Aê!